Olá pessoas, começa agora mais um Como é que Pode? Meu nome é Danilo Fernandes e hoje é 13 de fevereiro de 2019. No entanto, esse episódio foi gravado em setembro do ano passado, alguns dias depois da gravação do episódio 43, caso você se interesse em ouvir o Como é que Pode na ordem em que os episódios foram gravados. Quem participou desse episódio de hoje foi a Clara França, aluna de cinema e também monitora do laboratório de áudio da PUC Minas. Se você já ouviu o episódio 43, você sabe quem é ela. Também tivemos a participação de Marina Soares, também estudante de cinema e também monitora do Lab Áudio, que não por acaso foi quem deu um apoio técnico nesse episódio. Hoje nós falamos bastante sobre produções audiovisuais, internet e cultura jovem de quem nasceu no final dos anos 90. Espero que vocês gostem. Ah, e ouçam esse episódio de fone, pelo menos nos primeiros 15 minutos. Nossa, agora eu fiquei assim. É porque eu fico com vergonha das pessoas me ouvindo. Eu fiquei tímida. Acabou o podcast, gente. A gente é muito tímido. Gente, muito obrigada pelo podcast. Foi ótimo, foi o podcast mais. Até semana que vem. França, vamos lá. Não, eu tenho que primeiro contextualizar quem é a França, né? Porque a gente já gravou aqui uma vez, eu não sei se esse episódio pode ser que ele entre antes ou depois. Pode ser que ele nunca entre, porque na verdade o Danilo ele é muito enrolado, assim, daqui. Oi, galera do futuro. Eu tenho 52 anos hoje, eu estava no Titanic, agora eu tenho uma joia na minha mão. Nossa, sabe o que eu achei que você ia fazer referência à novela O Tempo Não Para, da Globo. Não. Que é uma novela muito boa e eu tô acompanhando. Sério que você tá achando essa novela boa? Sim. Tipo, eu não assisti não, só ouvi falar que era tipo a galera de 1500. Não, é tipo 1801 quebrado, e aí... Ah, mas eles eram colonização, falaram que era época de colonização. Não é 1500 não, é 1800 e tanto. Aí eles foram pra Antártica. Tipo pra Patagônia, assim. Eles estavam indo pra Europa e falaram assim, não, vamos passar pela Patagônia. Ok. Né? Mas tudo bem, então, primeiro eu te introduzir aqui ao nosso incrível público gigante, né, que você já participou do outro, mas as pessoas chegaram assim e falaram, gente, quem é essa pessoa que entrou do nada? Então, a Clara... Spoiler, ninguém perguntou nada. Tipo assim, meninas, a galera aqui no Insta tá perguntando onde eu comprei esse shampoo. Mas então, a Clara aqui, ela trabalha ela faz estágio, na verdade, no laboratório de áudio da PUC. A Marina também. A Marina também. Você tá gravando a sua parte? Pode entrar aí e fazer esse... Igual a Clara, Comecei assim. A França começou assim, invadindo na nossa gravação, né? Então, o que você tá achando de trabalhar aqui? Você é nossa produtora desse podcast incrível. Então, maravilhoso. Tô aprendendo muito, tô tendo uma experiência que eu já achei que eu ia ter. Acho que não me surpreendeu, assim, pela questão de coisas a fazer. Mas me surpreendeu tanto que eu tô gostando, assim, tanto que eu tô aprendendo. Meus amigos são muito ligados a áudio também, então, tipo, eles vêm perguntando, tipo, ai, como é que tá a estágio? Aí eu, tá legal, só que eu não consigo expressar, tipo... A sua felicidade. É uma pessoa muito contida. Não, eu sou uma pessoa zero contida, mas assim, essa felicidade eu não consigo explicar. Mas você, como você é do curso de cinema, você já tinha cogitado alguma vez na vida fazer rádio ou podcast ou algo exclusivamente pra áudio? Não. Eu exatamente entrei no áudio com a desculpa que preciso aprender a mexer com áudio pra ser uma profissional completa. Sim, porque... Preciso aprender a mexer com tudo. Porque o áudio é 50%, né? Então, ou até tipo mais, assim, né? Porque se o áudio estiver ruim, ninguém assiste, por mais que a imagem esteja bonita. É audiovisual. O áudio vem primeiro que visual. Fica aí a dica, você, coleguinha, que quer fazer um vídeo, seja pra internet, ou seja pra televisão, ou seja pro cinema. Ou seja um vídeo pra sua avó. A sua avó não vai querer ouvir um vídeo que tem ruído. Cuide do seu áudio. Exatamente. Tá vazando um áudio lá de fora, inclusive, eu vou fechar a porta ali, porque... Não tá? Tá fechado, não? Não, aquela de lá de fora. Você fecha? Então beleza. Eu ia levantar aqui, mas a nossa equipe técnica já foi lá. Obrigado, Clara Costa. Você é demais. Muito obrigado, Clara Costa. Então, falando em curso de cinema, né? O que você acha aí de ser uma precursora desse curso? Porque a primeira turma formou em 2017, né? Se eu não estou errado. A primeira turma formou em 2017. Como é que você entrou no curso assim? Fala assim, vamos ver o que dá aí. Então, eu entrei de uma maneira muito estúpida. Porque eu sempre quis fazer cinema. Eu descobri que existia o curso de cinema com a Kéfera. Ela fez um vídeo que ela falava que fazia cinema. Eu fiquei tipo, porra, existe cinema. Eu não sabia que existia o curso. Você achou que fazia, tipo, sei lá, entrava pelo teatro? Não, eu queria fazer teatro. O meu foco era ser atriz. Só que eu sempre gostei de filme, então eu achei que as pessoas caíam meio de paraquedas. Todo mundo que queria fazer cinema fazia teatro. Todo mundo era atriz. E aí, eventualmente, apareceu uma câmera na frente do palco e começou o cinema. E começou o cinema. Então, assim, eu nunca tive muito estudo nessa parte teórica. Então, eu realmente acreditava que não sabia que existia.
E nisso que começou, que eu vi o vídeo, eu fui pesquisar e tal, os cursos de cinema aqui no Brasil, e eu queria muito fazer o cinema no Rio, né? Porque o Rio, todo Uma referência. uma referência, não sei o que, de Globo e de novela. Se não me engano, é o Polo Audiovisual do Brasil, alguma coisa assim, não é? Sempre que eu vejo algum filme brasileiro, tem escrito assim, Rio. Na verdade, assim, hoje em dia Polo é São visual. Paulo, eu acho, mais. Porque São Paulo tem muito mais questão de produção. Mas o muito Rio mais tem praia, produtoras. então pra fora vende melhor a imagem, né? Tipo assim, exatamente. nossa, praia, bunda, samba. Exatamente. O Brasil é bem dito pelo Rio de Janeiro mesmo. Mas aí eu fui e... Só que eu falei com meu pai meio que ficou com aquela cara estranha de, pô, você quer fazer cinema? Putz, eu queria que minha filha fosse médica, você tá aí fazendo filminho. E eu falei com ele, tipo assim, que eu era muito de exatas, então eu sempre quis fazer arquitetura ou engenharia, ou eu fazendo engenharia é uma coisa que não dá pra imaginar, Mas a arquitetura tá ali também, né? mas eu gostava de arquitetura, eu desenho muitas plantas, eu tenho muita coisa de Sério? desenhar a casa, eu adoro, gosto muito. Eu sigo um perfil no Instagram da menina que chama Beatriz alguma coisa, e ela desenha umas plantinhas muito foda. Merchan! É porque, olha só, eu vi um coisa no Twitter, que a galera começou a postar uns ilustrações que ela fazia, e aí começou a viralizar muito. Eu falei assim, vamos ver se ela tem Instagram. Aí tinha, e ela começou a ganhar muito seguidor por causa disso. E, tipo assim, recebia altos freela que ela fazia por fazer. E aí a galera, acabou ganhando dinheiro. E a galera começou assim, velho, me vende esse desenho seu, por favor, e tal. Ela começou a vender, tipo assim, por 50 conto cada desenho. Maravilhoso. Assim. É muito bonito. Depois eu vou te... depois, eu gosto muito de desenho. Eventualmente eu vou colocar o link aí eu já no post. tive uma fase minha que eu desenhava, mas assim, eu não desenhava. Eu abria a foto no computador, sei lá, do Phineas e Ferb, aí eu desenhava junto, assim. Falando em Phineas e Ferb, eu lembro que a gente fez uma gravação no final do ano passado, que você cantou a música inteira de abertura. Eu não vou pedir pra você cantar de novo, mas... Tá. Não, eu sei cantar as Você tava músicas muito do Phineas empolgado e Ferb. cantando isso. Eu canto essa música. Eu adoro Phineas e Ferb. Phineas e Ferb é um desenho incrível. Eu nunca vi muito. Nossa, você não Nem sabe o muito. que tá perdendo. Nossa, vazou um áudio aí do Zap, o gemidão do Zap ali da equipe técnica, vazou aqui pro nosso... Clara Costa caindo no gemidão do Zap. É uma criança gemendo? É uma criança assistindo o gemidão do Zap? Você lembra quando vazou um vídeo de um cara no congresso, eu acho, deu tipo um mó gemidão, assim, e aí o cara que tava lá na frente falou assim, por favor, vamos parar aí com esse áudio de choro de bebê. Tipo assim, mano, não era um choro, claramente não era um choro de bebê. Mas voltando, arquitetura é um curso também que eu tinha muito vontade de fazer, porque... Eu acho muito legal. Eu acho muito da hora, mas não sei. Quem gosta de arquitetura é a Clara, né, Clara? Clara Costa. A Clara Costa saiu ali pra cumprimentar uma pessoa. Então, mas arquitetura eu acho que tem muita coisa de matemática também. E às vezes... Na verdade, não. Às vezes eu fico meio com medo de entrar nessa área. Tipo assim, eu vou fazer. Eu Se eu fizer, eu vou fazer daqui 15 anos, porque eu não suporto mais estar na faculdade. Eu ia entrar, não, mas é porque você tá na faculdade há 72 anos. Eu entrei na faculdade em 2010. 2010, o que eu tava fazendo na minha vida? Eu tinha 13 anos, estava beijando a boca de rapazinhos de 13 anos. Eu nunca beijei na boca de rapazinhos de 13 anos. E indo na igreja aos domingos. Nossa, eu também fazia isso, só que eu fiz isso até meus 12 anos, assim. Você parou de ir na igreja com 12 anos? É porque eu mudei de cidade, a igreja era muito longe. Ah. Aí eu parei de ir. Mas por preguiça mesmo, desculpa Deus. Desculpa, você não tinha Uber naquela época. Exato, não tinha mesmo. E táxi sempre foi muito caro. E táxi era uma coisa, tipo assim... Não, táxi é uma coisa de muito ainda luxo. É, né? Mas eu entrei em 2010 e formei no final de 2018. Perceba, né, que eu já falei no passado, porque a gente agora está em 2019. Ah, tá, Pensa nisso. entendi. Tem toda uma lógica que espaço-tempo Mas como continua. você garante que vai ser 2019? Mesmo que você lance 2019, a pessoa que tá ouvindo pode não estar em 2019. Ah, não, mas aí puxa um pouco mais pra perto dela e não perto da gente que tá gravando agora, em setembro de 2018. Setembro, que inclusive tá sendo o pior mês de 2018. Tá sendo horrível. Nossa, Mal começou e já setembro o pau tá quebrando aqui. 12 dias de... No caso, o dia que a gente tá gravando é dia 12. Tem 12 dias desse mês e já tá um inferno. Mas engraçado, né? Eu acho que tá passando mais rápido do que agosto tá passando. Passou. Não é questão de passar rápido. Não, porque setembro sempre foi um mês que eu sei passava que é de rápido. desgraça acontecendo. É, mas assim, nossa, tá muito... Mr. Catra, mano. Nossa, o Catra. Acho que ele é referência da vida de todo mundo quer ser um pai igual a ele. Não, eu não, obrigado. Eu não quero ser pai na quantidade, mas na qualidade, sim, porque ele é um puta pai. Ele começou com rock, né, na carreira de rock, eu achei muito doido. Isso é muito legal, mano. Eu achei muito doido. Marina, você ouviu o Mr. Catra quando ele era roqueiro? Não. Por que Não não? ouvia. Eu não conhecia, Você tem preconceito com funk, é isso mesmo que não, você tá falando? Não, Marina não gosta de funk. Não Eu preconceito, mas ela não gosto, mas assim, em determinados momentos. Longe eu não, de mim, né? Eu não consigo escutar uma música toda de funk. Mas o ritmo, assim, às vezes é legal. Mas eu nem conhecia o Catra.
E ele era tão inteligente, né? E o povo, às vezes, discrimina tanto. Ele era formado em Direito, ele falava 5 idiomas. Caramba, isso eu não sabia. Não, ele é uma puta cara Inteligente demais, sabe? Maravilhoso. E já tem muito tempo que ele morreu, né? Se você pensar que quando a galera Se você estiver pensar ouvindo quando a isso. galera estiver assistindo, ouvindo isso. E por conta do funk, ele era tão discriminado mesmo. Se você tá ouvindo esse podcast e você não conhece o MC Catra, Discriminado. procure Discriminado. as músicas dele. Então tá bom. Como Agora. é que é? Como é que é, França? Se as pessoas estão ouvindo Discriminalizado, esse gente. podcast, se elas estiverem em algum ano, sei lá, 2050, não sei. Ah, é verdade, porque esse áudio pode perpetuar aí pra sempre. Exatamente, a gente não sabe, a internet ela não tem Inclusive, eu limites. tava ouvindo ontem o podcast Papo Torto, número 111. E aí, tava... Merchan. E aí tava os dois... É o gemidão do Zap de verdade esse. Você caiu, você caiu ou você Marina? colocou de Você sacanagem? colocou de zoeira? Não vou falar que eu caio. Ela caiu no podcast, no Gemidão do Zap. Por favor, que tenha gravado essa parte, porque talvez só a nossa parte que tá saindo. E agora tem muitas pessoas entrando no estúdio eu não aqui, entendi. e talvez elas tenham ouvido. Nosso estúdio está sendo invadido. Oi, pessoas. Bom, Gente, parece um coral continuando aqui. o nosso papo, que a gente só tem mais 34 minutos pra gravar. Tudo bem. Eu falo muito e muito rápido, então vai dar tempo. Eu percebi, tipo assim, não que você fala, mas eu também, às vezes, eu começo a atropelar, porque o meu raciocínio começa, tipo assim, eu não quero perder aquela piada, eu vou... E aí eu Exatamente, começo a eu tô falar isso. rápido, e ainda tem gente falando ao mesmo tempo, e eu fico assim, caralho, velho, essa parte ia ser tão legal se eu não tivesse atrapalhado a pessoa, ou a pessoa me atrapalha. Eu sinto a mesma coisa. Mas voltando ao curso de... o que você tinha falado que não precisa de matemática na arquitetura? Porque a minha amiga faz arquitetura hoje e ela me contou que no caso não tem tipo uma matéria de cálculo. E só. É tipo cinema que tem uma matéria de economia. O jornalismo tem 2 de economia, eu fiz 3, porque eu repeti. Desculpa, mãe. Mãe, me perdoe. Ah, não, minha mãe não precisa que eu não tome pau em nenhuma matéria até hoje. Nossa. Eu fico muito... Quinto período. eu fico... Isso vindo de uma mulher que tomou 3 paus no ensino médio. Como assim? Você tomou... Eu tomei 3 De paus. bomba assim, ou de- bomba, repetiu, ano. Bombo? Sério? Sério. Gente... Pois é. É Quem diria, não é engraçado porque, tipo assim, na época da escola, tipo assim, bomba era a pior coisa que a pessoa podia acontecer. Era. Você Ela voltava já no era, ano. sei lá, ostracizada, será que existe essa palavra? Fala assim, nossa, fulano tomou bomba, a pessoa é um marginal, é um maconheiro, Ou é um então era tipo bandido. uma menina que só se preocupava, no caso das meninas, era tipo, você só se preocupa com maquiagem ou roupa, Nossa. ou ficar com meninos, ou o que você faz, sabe, de que você não estuda. Era péssimo. Aí, tipo assim, aí eu chego aqui na faculdade, tipo assim, tem uma galera, tipo assim, super de boa, ok, às vezes, tipo assim, uma das melhores da turma, assim, é um dos melhores alunos, tipo assim, não em questão de nota, mas em questão de... Você vê que a Esforço pessoa e tal, tem sim. uma carga cultural, ou de conhecimento ali, e aí a pessoa vira pra você, não, porque eu tomei 2 bombas na escola, aí você fica Eu assim, tomei como 3 assim, bombas. velho? Tomar bomba na escola Não, não era o fim do mundo, realmente. eu já tomei bombas, assim, ridículas. Eu tomei pau no 9º ano, aí eu repeti, meu pai me obrigou a repetir, porque ele ficou puto, eu tomei acho que 5 matérias. Nossa. Ficou muito pistola. Aí ele falou, vai repetir, não sei o que, repetir, escola particulares. Aí eu fui pra... Aí eu fiz o 9º ano de novo, repeti e passei. Aí nisso eu fui pro 1º ano. No 1º ano eu fui e tomei pau, de novo, por uma matéria. Nossa. Tipo, eu tomei 2 recuperações, fiz uma recuperação e não passei na outra. Inclusive história. Não sei por que faço um curso de humanas. Sempre fui péssima. Eu também sempre fui péssimo em história, sempre fui péssimo em sociologia, sempre Geografia. fui péssimo em sociologia. Aí eu ficava assim, gente, Nossa. pra que essas matérias bostas? É só ler e essa matéria dá sono pra caralho. Então, a gente vê, hoje em dia, quando a ditadura tá quase instaurada de novo no Brasil, por que serve essa porra dessa história, essa Você filosofia? acompanhando todos os debates de eleição, poder falar assim, ó, que você sabe que não foi uma Revolução 64, foi uma puta ditadura, uma puta golpe. E aí, obrigada, Renzo, meu professor de história do 1º ano. Inclusive, se a pessoa estiver ouvindo isso, quer dizer que a gente ainda não tá na ditadura, os meios de comunicação ainda não foram tomados, Exatamente, a internet ainda não caiu no exatamente. Brasil. E nem o Kim Jong-un mandou uma bomba aqui pra nós. Será que ele tá vivo ainda? Será que o Trump tá vivo ainda? É uma... Agora ou em Em 2057? quando saiu o podcast. Ah, não, com certeza não. Com certeza não, olha Não, só. com certeza não. Eu tenho certeza disso. Mas o que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa sobre... eu tomei recuperação... A única recuperação final que eu tomei na escola foi em História. Eu já tinha tomado várias outras, né, durante o ensino médio, mas eu quase repeti de ano no 3º ano, por causa de Química
e História. Não, eu nunca tomei pau em Química. E eu já tinha passado num vestibular. Sempre foi História, tudo bem, Geografia. tudo bem que era um vestibular, assim, de uma faculdade pequena, particular, mas eu tinha passado no vestibular. E eu estava na escola tentando não repetir de ano. Aí eu ficava assim, será que se eu jogar assim, olha só, eu passei no vestibular, vocês me passam de ano sem eu precisar fazer prova? Mas conseguiu? Isso não aconteceu. Eu passei tendo que estudar pra caralho, Ah. enquanto eu ainda tava tentando prestar o Enem. Enfim, muitas loucuras do ensino Mas médio. a minha terceira bomba foi isso. Foi terceiro ano. Nossa, velho. Eu tomei pau no terceiro ano e eu tive que formar por SEDEC. Tipo, prova. Nossa. E eu fiz, tipo, uma prova porque era prova só de História. Eu só tinha tomado pau em História. Aí eu fui fazer, tipo, uma É prova. terrível. Graças a Deus foi pelo governo, né? Não foi pago. A gente pensa como, às vezes, o sistema de faculdade é melhor, porque você pode, se você repetir uma matéria, você faz só aquela matéria e se vira pra encaixar na sua grade com a sua matéria nova. E seus horários de trabalho, de tudo, porque chegando no momento da faculdade você vai começar a trabalhar. Se você, sei lá, toma na escola, você, sei lá, não passa em português, você tem que fazer tudo de novo e dane-se que você tirou 98 em química. Exatamente, tipo assim... Mas quando você entra na faculdade, dane-se se você tirou 98 em Química. Mesmo que você faça a matéria de Química, dane-se, porque uma pessoa que tirou 60 pode ser que entre e tá Também. fazendo coisas melhores que você. Também, eu acho que eu bati na cadeira. É, eu vi. Não, mas não... Doeu. Acho... mas voltando ao cinema, uma coisa que eu sempre reparo é que sua turma... Eu não sei se é uma percepção minha, mas eu acho que sua turma é a que mais corre atrás dos negócios, assim. Você também tem essa impressão, tipo assim, nossa turma é esforçada pra caralho, sempre tá fazendo os negócios, e perdendo feriado e perdendo feriado pra gravar curta. Não, eu não acho que esforçado, eu acho que... Porque tipo assim, não é só essa questão de esforço, mas tipo assim, eu não conheço mais ninguém tipo assim, uma turma de 3 pessoas na mesma sala. Eu conheço, sei lá, uma pessoa que tá formando agora, uma pessoa da turma abaixo da sua, que era o João que trabalha aqui também no estúdio. E no estúdio, né? Tá parecendo que o negócio é gigante aqui. E... Mas não sei, eu acho a sua turma, eu sempre vejo ela assim nos lugares, assim, eu acho muito doido. Então, já o próprio Wesley, que no caso o Wesley Diniz, um dos grandes patrocinadores disso aqui, porque ele também autoriza o nosso uso, no caso meu chefe. No caso meu ex-chefe, que ajudou a estar gravando isso aqui também. O Wesley já chegou a comentar isso comigo, que a minha turma ela é muito entrosada entre si, sabe? Claro que sempre tem aquelas questões de panelinha e tudo mais, mas tem uma grande parte da turma que a gente é amigo. É amigo tudo. Enquanto tudo você fala, junto. eu vou tentar gravar o teaser do podcast. Ok. Mas, tipo assim, a minha turma, ela é muito entrosada, tipo assim, entre si. Então a gente consegue concordar muito com as coisas que a gente vai fazer. Porque, por exemplo, pra conseguir estágio, a maioria da minha turma já conseguiu estágio. Não, aqui na PUC, tipo assim, a maioria. Sim, mas é um estágio, né? Tipo... Não, sim, mas tipo assim, hoje em dia, acho que tem 3 pessoas que têm estágios fora da PUC, o Léo, por exemplo. Só que a maioria é aqui dentro da PUC, todo mundo já teve pelo menos um estágio. João Paulo agora tá sem estágio, mas ele ficou 3 semestres aqui. Muito tempo. Iago também fez aqui no 6. Então, tipo assim, a maioria dos estágios que todo mundo tá, tipo, aqui dentro da PUC quer, porque é muito mais cômodo, né, fazer estágio aqui na PUC. Muito, nossa. Porque você já fica aqui, já tudo de boa. E todo mundo quer, a maioria dos estágios da minha sala consegue. Ou seja aqui, ou seja no São Gabriel, a maioria dos labs. E eu acho isso muito incrível, porque eu acho que não é uma questão de esforço da minha turma. Eu acho que é uma questão de entrosamento. Eu vejo muito, a gente conversa muito. O João Paulo, que foi uma das primeiras pessoas que passou no Lab Áudio, ele sabia do meu interesse, sabia do interesse do Estevão e do Thales, por exemplo, e ele dava dicas. Ele, olha, isso aqui ele ensinava pra gente a mexer com áudio antes da gente entrar, sabe? Então, tipo assim, isso é bom, era uma coisa que, como a gente tem um entrosamento, agora, se, por exemplo, Felipe, que não é do nosso grupo principal, mas é do nosso grupo geral da sala, se ele quisesse entrar aqui também, ele com certeza ia conversar com o João Paulo, e o João Paulo ia dar as mesmas dicas que ele me deu, entendeu? Então, acho que é uma questão de entrosamento, a gente consegue conversar entre todo mundo e fazer, tipo assim, ajudar um ao outro, sabe? Então, acho que tudo que a gente consegue é muito pela ajuda, porque o que todo mundo fala em cinema não tem como fazer sozinho. Então, tipo assim, tudo a gente precisa um do outro. Porque, nossa, você fazer uma ceninha, um negócio, é a coisa mais tensa, assim, que eu vi a galera quando eu tava fazendo estágio aqui no laboratório de vídeo. É muita gente fazendo de tudo, assim, é uma correria do caralho. Só pra segurar o rebatedor, você já precisa de uma ou 2 pessoas. Exatamente. E é uma das coisas mais, assim, simples. Mas conta aí das suas experiências filmando coisas, assim, o que você já fez de matéria, tipo assim, em questão de cargos numa produção de um filme, por exemplo, o que você já fez? Cargos, eu nunca fui diretora de som. O que pra mim agora é muito estranho. Antes era uma coisa muito normal, porque eu nunca
tinha me interessado. Agora, no próximo semestre, inclusive, planejo. Mas eu já fui edição e montagem. Já do Prato Feito, acho que não sei se chegou a assistir. Eu não vi inteiro, eu acho, mas eu vi quando vocês estavam montando ele. Ah, tá. Isso tá na internet? Ah, sim, é. Não. Não? A gente colocou só no Drive, porque a gente quer editar e fazer A gente quer se inscrever na Max do ano que vem. Pra fazer uma série real. Que isso, hein? Vocês estão que estão mesmo. Aham. E eu já fiz edição de curta, tô fazendo agora direção. Primeira direção que eu tô fazendo, que é o Jaísa. Inclusive fazer um merchanzinho aqui do Jaísa. Jaísa vai estrear em novembro, eu acho. É, novembro. E a história é sobre... São 2 mulheres que se encontram numa sala de espera. Acho que é meio vago falar assim, mas é o máximo que eu posso falar. Mas é um dia, é um recorte no dia dessas 2 mulheres. E falar um pouco da vida delas, meio que de uma maneira mais objetiva. Até porque é um dia só, mas... É tipo esse podcast, se alguém perguntar sobre o que é 2 pessoas sentadas e falando. No caso, são 2 mulheres que se encontram na sala de tipo espera assim, um pedacinho do dia delas. Tem uns flashbacks, umas coisas. Aí a pessoa pergunta, mas fala sobre o que? Aí você fala assim, assiste. Eu vou deixar vago, ó. Eu vou deixar vago. Vou deixar a meta aberta, mas quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Dobra essa meta. E aí, você foi produtora alguma vez? Já, do Ruídos. E a produtora faz o que exatamente? Então, corre ela atrás faz tudo. de tipo de locação, essas coisas, Não, né? ela faz tudo. Ela que arruma, por exemplo... Profissão Severino. Mas assim, tem uma profissão que se chama boy de set, inclusive. Como chama? Boy de set. É o boy faz tudo. Ah, tá. Ele tá, segura boy o batidor. Eu achei que era boyd, uma palavra em Não, inglês. não. Eu falei assim, boyd? Que porra é boyd? Não, boy de set. É como se fosse um faz tudo, assim. Ele ajuda muito na produção e tudo mais. Mas assim, a Marina vai até poder me ajudar a falar muito disso, sobre A Marina as tá tarefas cabisbaixa de uma ali do produtora. outro lado do vidro do estúdio. Oi. Marina é uma grande produtora. Inclusive, não discutamos. Olá. Agora Isso. foi. Olá, meninas. Tá gravando a sua parte? Tá gravando. Tá gravando Tá mesmo gravando ou é só o minha seu microfone que tá ligado? Porque Tá gravando. Tem certeza, né? Então beleza, Tem. então. Eu não quero ficar falando sozinho aqui no podcast. Marina, acho que ela pode falar até mais do que eu sobre ser produtora, porque ela já produziu várias. Eu produzi uma e desisti. Falei, a Não Marina para também é mim. de cinema, é verdade. Marina é Sou do de 6º cinema. período de cinema, um período acima de mim. É mesmo? Eu esqueci que você era um período acima, que coisa. Ai, Nossa, eu ela dá uma mesma. porrada no próprio óculos ali. É igual a Pablo Vittar, dando joelhada no próprio olho. Nossa. Fui eu aqui. Conta aí pra nós. Sobre produção, Produção de cinema. uma experiência que eu acho muito interessante de compartilhar é que o meu curta Barata, que eu escrevi o roteiro, produzi e fiz o som, foi muito mais complicado do que meu curta de agora, que eu também tô produzindo e também tô fazendo som e também escrevi o roteiro, que é o Disco Branco. Foi muito mais difícil porque como era a primeira que eu fiz tentando parecer um pouco mais profissional, eu fiquei muito perdida, sabe? Ainda mais que eu não dava certa importância a algumas coisas e isso me fazia procrastinar um pouco. E dessa vez eu não tô procrastinando nada, eu tô fazendo tudo, adiantando tudo que eu posso adiantar, porque no meu curta do semestre passado eu fiquei louca, né? Mas produção é um trabalho assim, nossa, exige muita organização, muita. Acho que é o principal quesito, assim, organização. Paciência, assim, eu não vou falar porque eu não tenho. Mas ainda assim, eu me considero uma produtora ok. Não, muito boa, inclusive. Obrigada. Você tem muita coisa pra melhorar ainda. Só que é muita organização, muita comunicação também. Acho que você tem que ser uma pessoa articulada. Paciência pra correr atrás das coisas. Acho que foi esse o motivo pelo qual eu desisti. Sim. Deixo pra você tem pessoas que conseguem, tipo Marina. Tá Não consigo. Sim. Muito Vocês legal. estavam falando de boy de 7. No nosso grupo a gente deixa mais chique, a gente fala produção de 7, mas a gente sabe que é só boy de 7 mesmo. Só entre aspas, né? Porque faz um trabalho da... Faz um trabalho da Nossa porra. Senhora. Da gota. Tem que carregar as coisas, montar... É a função do cabista, do operador de boom, tudo misturado em uma pessoa só. Do fluffer. Não, deixa pra lá. Você sabe o que é fluffer, né? Não. Nem queira saber. O que é fluffer? Fluffer é uma pessoa que fica no set de estúdio pornô, mantendo os atores eretos. Entre as Ai, que cenas. delícia. Como? Dando beijinhos na orelha. Ok. Eu acho que eu quero esse emprego.
Enfim, a gente corta essa parte. Ou não, né? Porque esse podcast, apesar de estar sendo gravado na Universidade Católica, ele não está sendo transmitido nela, então... Ah, ok, justo. Então, o que mais? Próximo tópico, vamos lá. Eu queria falar sobre questão de consumo de cultura de... Não cultura de cultura pop, mas cultura de massa. Cultura em geral, cultura de massa. É porque assim, né, tem uma certa... Eu não queria tocar nesse assunto de novo, mas tem uma certa diferença de idade aí, né? De uns 6 anos. É. Aí eu achei legal que, sei lá, querer saber o que você consumia quando você era mais nova, quando você era adolescente, questão de música, de Pop. televisão, de desenho, de filme, parará. Eu consumia muito pop, eu sempre fui... Assim, eu tenho pra mim Tipo assim, que... qual a sua música da infância? Você Lady Gaga, telefone? Não. Acho que não uma música, uma cantora, assim, pra mim era a Selena Gomez. É. Até hoje, sou muito fã dela, não consigo mais ser aquela pessoa que vai atrás das notícias, da vida dela. Uhum. Mas assim, eu sou sempre atualizando questão de música e tal. Mas eu cresci meio que dividida ao meio. Eu tinha sempre fui muito rebelde, assim. Inclusive RBD. Mas eu sempre fui muito rebelde com os meus pais, então eu fui crescida na base de Marina Soares, que é rock. Cresci na base de Janis Joplin, cresci na base de U2, Queen, nossa, Rolling Stones. Eu amava Demi Lovato, gente. Eu era fã número 1 e eu brigava com quem falava que eu não era fã número 1. Que é a pessoa que o quê? Ela não gosta de pop hoje. Não Meu escuta mais. Hoje em dia eu não sou muito fã de pop, não. Porque a Demi Lovato, na época que eu era muito fã dela... Gente, eu sabia tudo, eu sabia quanto ela calçava. Nossa. Teve uma época que eu vi todos os vídeos dela no YouTube. Quanto que ela calça? Todos. Oi? Quanto que ela 32. Era 37. Calça mais que eu, não posso Aqui no pedir. Brasil, porque lá é outra numeração. medida. No caso, outra 8, eu medida. acho. É. Mas eu sabia absolutamente tudo dela. Vocês podiam me perguntar qualquer coisa. Cor preferida, fruta preferida. do céu. Eu nunca fui essa. Tudo. Eu Eu era a era- pessoa das músicas. Eu não fazia isso sabia com todas as eu não músicas. fazia isso com artista, mas eu fazia isso com as meninas que Eu eu era gostava. doida. Eu falava assim, Eu anotava também. assim, Eu nome também do sabia. cachorro, nome do pai. Eu fazia isso com os caras que eu gostava também. Aí só que eu Eu não não, só beijava fazia ninguém. com mulher. Eu já mesmo. tive bookzinho de meninos que eu fiquei. E eu lembro que eu tinha uma lista até ano passado. Pessoas que eu tinha ficado. Meu bookzinho de meninas que eu fiquei ia ter o quê? 3 linhas? Tá. Não, mentira. Primeira namorada, segunda namorada. Uma menina que eu fiquei um dia aleatoriamente é a quarta namorada. Terceira Namorada mesmo eu só tive uma, mas... Não, eu também, eu te entendo. Mas, né, Você não namora, Danilo? namoro. tá. O tive que eu falo é, tipo assim, no presente também. Eu ainda tenho ela, eu acho, né, nessa... Em 2052, Eu espero que não você sabemos tenha. o estado civil de Danilo. Mas, tipo assim, foi a única namorada, entendeu? Até o momento. Aham. Aí o resto era só uns rolos muito loucos aí. Mas nada que demorou muito tempo também. Eu tive Os rolos de vocês eram rolos de um mês? Porque eu tenho rolo de 8 anos. Nossa senhora, não, o meu foi 2 meses no máximo, 3 meses assim. Não, eu tenho rolo de 8 anos, assim, a gente nunca terminou. Aí a gente só se encontra e fica. E quando a gente tá namorando, a gente só não encontra. Nossa, não, eu acho muito complexo isso. Tipo assim, isso acabou. É sabe? complexo, tipo... Não, eu não consigo, eu sou a pessoa que sempre volta. Eu não consigo deixar pontas soltas assim, eu tipo assim... Eu queria não deixar, ou mas terminou eu sou pra retardada. sempre, nunca Eu mais deixei ouvi a uma, notícia da inclusive eu pessoa. acho que eu namoro ela até hoje, porque nunca acabou. Eu sou essa pessoa que eu vou mandar mensagem pro meu Só que eu primeiro nunca sei nem se a namoradinho. gente começou a namorar, porque... Hoje em dia ela me refere como ex dela e eu também. Então eu acho que fica essa mistura. Vocês ficaram empurrando com a barriga por tanto tempo que se transformou em namoro magicamente. Mas Só que Eu muito- entendo essa Foi muito sério. Foi situação. a primeira vez que eu apaixonei, que eu realmente tomei no meu cu, né? Que eu sofri demais Tomou no por rabo. conta dela. E ela, não sei, ela ficava comigo assim, mas aí tipo, teve as férias de julho, junho. E aí depois ela parou de falar comigo. E eu não entendi. Aí ficou só. Eu não corri atrás também, não, porque eu corria e não dava nada, então eu só deixei. Eu já fiz isso, próximo. eu já fiz isso uma vez, tipo assim, tava ficando com a menina e eu não queria mais, aí eu fiquei levando até as férias chegarem assim, aí quando voltamos das férias, tipo assim, não Foi tava o que mais com a ela pessoa. fez Essa pessoa comigo, que fez Danilo. isso. Eu conheço a pessoa dessa faculdade que fez isso. Ah. Aí ele esperou chegar nas férias e nas férias ele terminou com ela. Ele mandou uma mensagem por WhatsApp. Pois é, foi o que eu passei. Mas no caso ela falou que ela queria ficar comigo, sim, só que ela tinha medo. Porque ela era muito inconstante, ela tinha medo de me fazer sofrer, porque eu também parecia muito com a ex dela.
Ah, Eu não, sou a mas eu não cara acredito da nisso, ex não. dela, então, assim, Eu não acredito nessas coisas, eu desculpa. também não. Eu sou muito, mas- eu sou muito machucado na minha vida pra poder acreditar nas mas aí coisas em dessas. 2015 eu tive uma recaída e, graças a Deus, em 2016 eu passei na faculdade e mudei de cidade. Exatamente. Em Gosto. 2016 eu comecei a namorar a sério. E até Ela hoje. nem entrou na faculdade e começou a namorar, isso foi ótimo. Não, foi no segundo semestre, foi em setembro. Setembro Abril de já tava 2016, gente. Aqui, continua falando aí depois dessa breve pausa que a gente fez. O que você consumia de televisão, de desenho, de Então, série, de filme? eu era uma criança muito meia meia, então eu tinha essa metade dos meus pais e metade eu mesma. Aí eu tinha metade dos meus pais que era rock e tal, e eu ouvia muito pop. Pop, Beyoncé, sempre gostei muito da Beyoncé. Beyoncé, Shakira, Selena Gomez, Demi Lovato, tudo da Disney eu gostava. Amo Disney. Até hoje, inclusive, eu tenho uma playlist no Spotify que tem música só da Disney. De desenho, eu sempre gostei muito de Power Ranger. Inclusive, Não Força era- Animal. Não era Power Ranger, não era desenho, né? Não, mas tipo de desenho, coisas de TV, programas de Ah, TV. tá. Eu gostava muito de assistir Power Ranger e Kim Possible. Que Impossible E era legal. Bob Esponja. Eu acho que Impossible foi um dos últimos desenhos, assim, a eu ver ainda criança, né? Porque depois eu via umas coisas mais, assim, tipo, sei lá, Gravity Falls eu vi adulto já, sabe? Não, mas eu não assisto Gravity Falls. Já vi alguns episódios. É muito não- bom, nossa. Hoje em dia eu não tenho muito essa coisa de desenho. Eu quase dei uma choradinha Mas- no final, porque é muito... Mas assim, quando eu vejo algum desenho que eu assistia quando eu era criança, me bate uma nostalgia muito... Uhum. Não sei, eu tenho uma coisa muito pura em mim, que é de uma nostalgia muito de criança. Eu assisti filme da Disney, ou assisti filme da Marvel, ou assisti séries e coisas da Disney, tipo Hannah Montana, ou Feiticeiros de Waverly Place, coisas que passavam na Disney, ou na Nick, tipo... Nossa, que seu nome? Kevin. O que gostava de refrigerante de laranja? Ah, Kenan e Kel? Kenan e Kel. Então, tipo assim, passava no Nick at Night e, tipo assim, era a única hora que eu ficava acordada, porque eu era sonâmbula já. Eu vi uma teoria essas teorias toscas de internet, assim, que Adoro. falavam que o refrigerante de laranja era uma metáfora pra maconha, porque ele ficava muito doidão quando Ele ficava doidão. quando ele via refrigerante de... Eu fico pensando Eu ia nas falar pessoas que refrigerante de criam maconha. essas... Não as teorias, porque você criar a teoria é fácil, mas você criar uma série sem ser baseado em nenhuma teoria, do nada surgiu uma teoria que se encaixa. Uhum. Porque as teorias encaixam muito. Tipo, no início do filme do Aladdin, tem um cara, era tipo um vendedor, assim, acho que é tipo um vendedor de tapete e tal, que ele entra e começa a introduzir a história. É o primeiro personagem do filme que aparece, assim, e ele é um cara que tá com as roupas meio azuis, eu acho, e ele só tem 4 dedos. E aí o único personagem que tem um tom azul e que tem 4 dedos na história é o gênio. E aí esse vendedor nunca mais aparece. E ele tem uma voz meio característica, assim. E aí, só que nunca foi confirmado nada sobre esse personagem. Aí um dia um cara postou na internet falando que... eu tenho quase certeza que esse personagem é um gênio disfarçado de um personagem aleatório pra introduzir a história. Aham. E essa teoria ficou rodando aí, até que chegou nos caras da Disney e falou, não, é o gênio mesmo. E aí o cara confirmou que o vendedor do início era o gênio. E aí... Eu gosto dessa teoria. Quando eu é gosto dessa confirmado- teoria de Harry Potter Uma também. teoria que eu não gosto muito é a teoria da Pixar. Porque, assim, eu acho Eu muito gosto. forçado. Tipo assim, está claro que eles usam elementos, Easter eggs. elementos, né? Tipo assim, referências, easter eggs de uma animação dentro de outra. Né, pra falar assim, tá, é da Pixar e tal, olha que legal. Mas eu acho meio forçado tentar costurar uma história inteira, falar que, sei lá, a bruxa do desenho era não sei o que lá, do outro A desenho. não sei- menina do... Monstros S.A.? A menina dos Bons S.A. é a bruxa do Do Mérida. Valente. Isso, É. do Valente. Mas eu não sei, eu acho meio forçação. Eu acho legal porque eu acho uma pira... Exatamente, acho que pra quem gosta dos filmes e quem gosta da pira, vai amar. Quem não gosta da pira vai simplesmente ignorar e vive sua vida. Então eu acho muito legal porque tem pessoas que gostam dessa inspiração. Tipo, pra mim que adoro Marvel, tipo, toda a linha de construção da Marvel sim, pra mim é muito foi muito legal, eu adoro e tal. A da Disney também, e eu amo essa história porque eu acho que ela não tá pronta ainda. Tem mais coisas pra sim. vir. Tem alguma coisa que vai explicar a Boo dos Monstros S.A. ir pra lá, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, não sei, eu acho que em algum momento, quando a gente estiver em 2052, já teremos essa resposta. Não, Mas eles, hoje, 2018, ainda não eles têm temos. tempo, né, pra isso, assim, eles deixam as coisas uns espaços meio soltos, assim, Eu que dá pra gosto. encaixar uma explicação, mas eles têm que fazer bem feito, né, porque se esperar É. 10 anos por um filme novo e falar assim, não, porque a Bo, ela quis ir pra lá, sabe, tipo, meio Não, eu bosta, assim. acho de boa esperar 10 anos. A gente esperou 10 anos pra assistir o final de Vingadores. Tipo isso. E ainda assim, ainda não temos o final, porque vai Não ter o temos Vingadores um 4. final, porque foi dividido em 2 partes, na verdade. É. E, continuando sobre isso, o que você gostava de ver na internet?
Tipo assim, quando eu entrei... Eu tinha Orkut. Quando eu entrei na internet, a primeira coisa que eu fazia tinha um bate-papo do site que chamava O Mortadela. Nossa, eu já entrei no Mortadela. Eu já entrei, eu ficava no bate-papo UOL, não fazia Nada. coisas obscenas. Eu também não sabia que existia a Eu possibilidade de também fazer não. coisas obscenas Depois no eu bate-papo UOL. descobri e eu já fiz. Mas assim, não cheguei a fazer nada. Mas assim, ficava lá assistindo. Eu lembro de ficar assistindo as pessoas mandando mensagens reservadamente. Eu ficava tipo... Eu ficava assim, nossa... E eu não tinha webcam na eu ficava época. assim, nossa, deve ser muito da hora ser uma pessoa tão legal a ponto de receber uma mensagem no privado. E aí, tipo assim, era muito legal quando as pessoas ficavam lá, tipo, ah, não, liga cam. E eu não tinha câmera, eu Nossa, ficava, tipo... eu achava horrível também, porque a primeira vez que eu tive põe muitas aspas nisso, um namoro virtual, eu tinha, tipo, sei lá, uns 12, 13 anos. E aí eu namorava, entre aspas, com a menina de Ipatinga. Que delícia, eu morava aqui. Eu morava numa outra cidade, mas é perto daqui também. É. Mas, tipo assim, né? Qual a chance de uma pessoa de 13 anos ver a outra de 13 anos em outra cidade Sem completamente chance, os diferente? pais jamais vão levar, porque, né? E aí, eu só conhecia ela porque ela conhecia pessoalmente um amigo meu. Então ficava aquela... então você sabia que ela existia. Assim, ia ficar aquela coisa mais próxima, tipo assim, nossa, um dia vai rolar e tal. E eu não tinha foto nenhuma, eu não tinha scanner, eu não tinha webcam, eu não tinha absolutamente nada que pudesse mostrar minha cara na internet. E aí, por algum motivo, eu apresentei ela para uns amigos meus da escola. Só que os caras eram tão filha da puta que começou a falar que eu era uma pessoa muito horrorosa. E aí ela começou a falar, ela mandou umas mensagens mó tristes, assim, nossa, o pessoal falou que você é feio demais, não sei o quê. Eu falei assim, não, é mentira, não sei o quê, é mentira. É mentira, eu sou bonita, eu juro. E não, foi uma história meio louca, assim. Ah, não, mas Mas quando também. você falou que era namoro virtual, eu já comecei a achar que era, sei lá, história de catfish. Não, mas... Eu tenho certeza que eu já tive um catfish, assim. Mas, tipo eu assim, tenho na minha cabeça não isso. levou a nada também, sabe? Eu não sei como terminou isso, mas eu sei que terminou e tá tudo certo. Não, eu acho que é uma daquelas histórias que não termina. Tipo, eu já tive 2 relacionamentos virtuais e em nenhum deles eu realmente beijei a pessoa. Um deles eu conheci a pessoa, mas assim... Cara, teve quando eu tava, sei lá, 8ª série, por aí, 8º ano, eu conheci uma menina, e aí era da minha cidade. Pessoalmente? Pessoalmente. Ah. Tipo assim, eu vi ela pessoalmente primeiro. E aí eu achei ela muito bonita. Aí eu pedi ela o MSN. E aí eu só ficava trocando ideia com ela no MSN. Quando eu vi ela pessoalmente, eu não conseguia falar um A. E era muito horrível isso. Que péssimo. Era muito horrível. O que acontece? Eu fui um dia, acho que era aniversário de casamento dos meus pais, e a gente foi pra um hotel fazenda que era de BH mesmo. Tipo, interior de Minas. Uhum. Aí a gente foi, e chegou lá, e, tipo, eu lembro que foi, tipo, 2 dias antes, eu tinha ganhado um MP4, aqueles rosa, lindo. Nossa. Falei, nossa, que E eu não tinha baixado nenhuma música ainda. Meu pai, tipo, baixou 4 músicas, eu tinha 4 músicas. E eram 4 dias de negócio, era Ouvindo uma o por Tunico e dia. Tinoco em loop. Era uma por dia, eu escutava uma música o dia inteiro. Era uma por dia. E aí eu chegava e aí tinha uma pedra, assim, que você subia, eu ficava lá deitada, olhando o céu, assim, e ouvindo música. Aí teve um momento que eu era meio antissocial, assim, eu sempre fui muito expansiva, mas só com as pessoas que eu conheço. E aí eu tava meio tímida, assim, aí eu vi amigos, pessoas ali que tinham a minha idade, e aí minha mãe ficou tipo, vai lá. Entrosa, Nossa, tipo, eu odiava isso. ficava me A mãe empurrando. empurrava, a mãe faltava botar o pé nas costas, tipo, vai. Conheça o mundo, conheça as pessoas. Eu falei, sai daqui, eu odeio gente. Ela ficava assim, delicadamente, com a mão assim no meu ombro. Vai. Você tem que ir, fazer amizade. Aí eu ficava com aquela cara, tipo assim, de meio estranha. Uhum. E aí eu fui, conversei com eles e tal. E tinha um menininho que era bonitinho e 2 meninas. Aí, aparentemente, eles tinham chegado, tipo, 2 dias antes de mim. E eles iam embora no mesmo dia que eu ia embora. E aí, esse menino, o único menino que tinha, namorava com uma das meninas. Nossa. Só que eles começaram a namorar lá. Tipo assim, eles não Aham. tinham beijado, era só um Nossa. namoro de 2 dias. Aí você falou, se eu Aí beijar primeiro... ele terminou com ela e começou a namorar comigo lá. Oh, meu Deus. E eu cheguei pro meu pai e apresentei, pai, esse aqui é meu namorado, Eduardo. O nome dele era Eduardo. E aí eu lembro que, tipo assim, a gente nunca beijou, acho que deu, tipo, um selinho na hora de ir embora. Aí ele ficou tipo assim, putz, minha filha entrosou demais. E aí Não, meu pai nunca foi desses problemas, ele é zero ciumento, essas coisas. Só com o namorado, ele é o tipo que ele prefere que eu pegue todo mundo, mas que eu não namoro. Que isso, Ele sério? não gosta, Meu ele Deus. não gosta, ele não gosta de receber homem em casa. Ah, que loucura. Mas... Não tô chamando seu pai de louco, eu tô falando Não, que... tudo bem, tudo bem. Eu tô falando de situação, porque, nossa, muito diferente isso. Aí o que acontece? Eu cheguei em casa e eu comecei a conversar com ele no telefone, no computador. E a gente virou namorado virtual. A gente ficou tipo uns 3 meses namorando. Mas nunca se viram de novo. Não. Ah.
E eu lembro que uma vez ele me adicionou, tipo, no Facebook anos depois. Tipo, Eduardo Nossa. Soares, o nome dele, se você estiver me escutando. Eduardo Soares. E aí, ele me adicionou no Facebook, tipo, anos depois. E eu aceitei, eu fiquei, tipo, o que a gente tá te adicionando? Não tô entendendo que a gente tá adicionando. A gente vai voltar? Porque agora que vocês são adultos, agora vocês agora a podem gente ver o pode outro. ver uma Agora outra, vocês a são gente tem financeiramente Uber. independentes. Tem Uber. Ai. Mas o que mais de internet que você fazia, além de bate-papo com estranhos? Site da Capricho. Site da Capricho. Eu ainda entro no site da Capricho. Saiu um teste saber as ontem. fofocas. O que fazer quando você ainda beber. Você Saiu tem o ontem. site da Capricho, Dani? Não, é porque eu vi no Twitter ontem. Ah, tá. Hoje eu mudei, eu não faço mais os testes da Capricho, eu faço só do BuzzFeed. É Acho que o sonho da minha vida era assinar Capricho. Eu ganhei. Meu pai me deu de Dia das Crianças um ano de assinatura. Aí quando ele foi cancelar, né, o ano, ele não conseguiu, ele foi enrolado pela moça e assinou mais 2 anos. Nossa. Então eu fiquei 3 anos assinando Capricho. Eu- Obrigada, moça, que enrolou meu pai. É, Eu adorei. eu assinava Mundo Estranho. Aí a editora abriu. Eu queria assinar Fechou Recreio. várias revistas. Eu fiquei muito Eu queria triste. ter assinado Recreio, porque sempre vi uns brindes enormes. Recreio era muito legal. eu Recreio, gostava. Recreio era mó barato. Na época devia ser meio salário, né? Mas assim, você vê hoje, tipo, na capa tá assim, revista R$2,50. E ainda vê um brinde, velho. Era muito massa. O que é muito engraçado é que até acabei de lembrar. Um desenho que eu assistia, Witch, das bruxinhas. Nossa, eu detestava essas coisas Nossa, meio eu bruxinha, adorava. meio cor de rosa, meio... Não era cor-de-rosa, era Não, roxo. eu sei, mas tipo, eu ficava meio assim... Era roxo com verde. E aí, tipo, eu gostava muito de Witch porque toda vez que eu viajava pro interior, eu parava num lugar, tipo, paradas assim, e aí a gente comprava revista pra mim, que vinha brinde. É. E era muito bom que a revista era cara, era R$5,50. Nossa. Naquela época, se a Era Recreio coisa pra caralho. era coisa pra caralho. E aí era R$5,50 e vinha com brinde. Hoje em dia, eu assisto às vezes uns episódios da Witch nos sites perdidos que eu muito bom. acho. Então, já que a gente falou de Twitter e fazendo todo esse gancho, e já Vou que te a gente, contar a e já que a história gente da tá acabando aqui o podcast, A gente vai terminar o podcast de hoje com uma história incrível que eu não tenho como contar a história inteira, mas dá pra pesquisar e vocês lerem a história inteira. é porque é uma thread de 847 tweets. Na verdade são 846, ele apagou um porque ficou meio vergonhoso. Vai lá. Tem um cara... que Não, é foi um- engraçado, rapidão. Ontem eu tava assim, França, vamos gravar um podcast amanhã? Ela falou assim, vamos gravar. Você leu a história da minha avó e do Você boi? leu a história da Aí minha eu falei avó assim, e do boi? Então, eu vi meio por alto no Twitter assim, mas não sei o que é. Aí ela, não, então não lê. Amanhã eu vou contar no podcast então. Eu falei assim, então beleza. Então vai chegar esse momento. Não, a melhor parte você não contou. A melhor parte foi que ele perguntou se era a minha avó. Não, é porque ela chega e pergunta assim, você viu a história da minha avó no Twitter? Aí eu tava assim, não, mas é minha avó, porque é uma pessoa que é chamada por outra de minha avó, é sua avó de fato. Não, é o nome da história. Minha avó e a boi. Meu Deus, a boi é ótimo. Eu só li a parte porque que chama a boi e não a vaca. É, que ela Inclusive, você é pode- feminista. É que acontece. Continuar por aí. É um cara que ele fez uma tour na época, né? Uma tour. Esse povo do LDRV, eu vou te falar. Exatamente, foi ótimo. Eu detesto o LDRV. O que acontece? Cala a boca. Eu vou sair desse podcast aqui agora. O que acontece? Na época que foi, tipo, que lançaram isso, na época não tinha essas thread, não sei falar. Fala Thread. T-R-E-D-I. Trend, Barbie Trend, chama Barbie Trend. Thread. E Trend aí, Topics. E aí, antes de ter as threads, era tour no Lana. Então, aí eu falava tour. E aí, foi tipo em junho do ano passado, eu cheguei pros meus amigos e falei assim, gente, tenho que contar uma coisa incrível pra vocês que eu achei na internet. E eu não achei nem no Twitter, foi tipo no Facebook que compartilhou uma matéria sobre isso. Meu Deus. Então já tava um pouco famoso, eu não descobri quando tava, tipo, famosinho. Já estava bastante famoso. O que aconteceu? Um menino estava comprando pão de queijo na padaria. E aí ele falou, tava demorando o pão de queijo a chegar. E ele falou, vou contar pra vocês a história da minha avó e da boi. Aí ele contou que primeiro que o apelido da boi é boi, porque por anos a avó dela chamava ela de vaca. Mas que em 1996, por meados de 96, a avó dela falou assim que isso era muito machista. E aí seria a boi. E a partir desde que eu nasci, chama-se a boi. Ótima explicação. Você até ativou a Siri aí. Siri me respondeu. Sri Lanka. Aí ele contando que elas são vizinhas desde sempre, desde criança elas são vizinhas. E elas moram nas mesmas casas, uma do lado da outra. E passavam, tipo, pelas mesmas situações, tipo, escola e tal. E elas cresceram assim.
A avó dele, antes de casar com o avô dele, teve 2 namorados. Esses 2 namorados, a Boi roubou dela. Pra começar a história. Aí, beleza, ela teve 2 namorados e a Boi roubou os 2. Aí, ela falou assim, anos depois, a Boi casou com o segundo namorado, roubado num casamento feito na rua da casa, na frente da casa da minha avó. Meu Deus. Quando o menino era criança, a avó dele pagava o moleque do bairro pra passar dias inteiros tocando a campainha da Boi, pra ela ficar saindo pra fora. Que inferno. E o que acontece? A avó dele tinha aparelho de inalação. Ela precisava pra respirar. E aí, a Boi, toda vez que ela ouvia o barulho do aparelho, ela ia na frente da casa e desligava o disjuntor de energia pra não poder usar. Nossa, mas esse aparelho também tinha um motor de Fusca, né? Pra mulher ouvir o barulho do outro da rua, caralho. E aí, tipo assim, ele fala que o ódio entre as duas era a coisa mais sincera e mais irracional que ele já conheceu na vida. Ele conta que a avó dele tem certeza que os 5 cachorros que ela tinha, que alguns deles morreram, mas que desses que morreram, ela tem certeza que foi a Boi que matou. Nossa, e os que não estão mais lá, ela tem certeza que a Boi levou pra fora. E é porque amigos da avó dele já foram pro sítio da Boi e viram os cachorros. Nossa. Não foi uma coisa que ela pensou, isso foi uma coisa comprovada. Gente, isso é uma briga, tipo assim, épica de... Isso dura 50 anos. Família buscar pé, velho. Exatamente. E aí, uma das coisas que pra mim, a parte mais engraçada, que assim, a primeira parte, acho que a parte racional da história é os filhos da Boi e os filhos da... Vaca. Não, os filhos da Boi e os filhos da avó do menino, no caso a mãe do menino, os X do menino, eles são amigos entre si. Eles meio que cagaram pra insanidade das duas mães. Você deixa as duas velhas loucas se matarem. Deixa as duas se matarem, a gente essa vai guerra ficar de fria boa. que dura 50 anos. Exatamente. E aí, tipo assim, vou explicar porque nem sempre foi uma guerra fria. E aí, tipo assim, eles são amigos e tal. Inclusive, o tio dele casou com uma das filhas da Boi. Nossa. O que acontece? A Boi, nem a avó do menino foram no casamento. Meu De tão Deus. puta que elas ficaram. Nem sempre foi uma guerra fria, porque acho que na época delas, de mais jovens, quando elas estavam casadas ainda, elas tinham armas em casa. Só que era do marido. Aí os maridos guardavam dentro do cofre. Mas assim, em algum momento, o vô do menino teve que jogar fora, vender a arma, não sei, pra poder tirar a arma de casa. Porque ela tem a cara de quem ia matar a Boi. Nossa. Ela ia matar em algum momento. E assim, essa história já tem 50 anos que se desenrola. E ele fala que o que pra mim é a melhor parte, né? A história não é apenas essa agressão física e de desligar as coisas da pessoa e tal. Tem uma parte da história que ele conta que a avó dele tem problema de audição, então ela escuta música muito alta. Nossa. Então a Boi fez uma vaquinha na aposentadoria dela pra comprar um som de carro, pra poder fazer uma música muito mais alta. Nossa. Porque se ela incomodar a outra, ia incomodar muito mais. Então é muito maior do que isso, é uma questão de terror psicológico. Nossa, é um terror psicológico. A Boi tem medo de macumba. Ela acredita em macumba. E a avó desse menino, ela só acredita em destruição, em insanidade e no Silvio Santos. Ela acredita no Silvio Santos. Nossa. Ele deixou isso bem claro. E ele já teve que pesquisar pra avó como que fazer, tipo assim, foto de macumba, foto de trabalho, pra poder fazer e deixar lá na porta dela. Meu Deus. Não era de verdade, era falso. Mas a Boi achava que era real. E ele falando no Twitter assim, as minhas mãos também estão sujas. Tem sujeira minha nisso aí. Essa história aí. E ele contando esse caso, muito legal e tal. E todo mundo ficou muito entretido. Tem uns 700 tweets falando disso. E ontem, isso aconteceu tem uns... Tem um ano, mais de um ano. Tem mais de um ano. Tem 1 ano e 2 meses, mais ou menos. E nisso, ontem o cara que fez ele posta uma foto com o Miguel Falabella e com a Glória Pérez. Que eles vão fazer uma série, um seriado disso. E eu acho a história tão legal, tão bem desenvolvida. Eles não precisam fazer nada. O roteiro já tá aí. Pronto. O roteiro já tá pronto. Só falta fazer as situações. Mas parece muito uma história, tipo assim, de vizinhos que brigam. Tipo assim, tomar lá da cá, sair de baixo. É muito essa cara, assim. Combina muito com a temática de comédia da Globo. Inclusive, eu contei isso, vindo pra faculdade hoje, eu contei isso pros meus pais. O meu pai me contou, tipo, eu já sabia disso, eu só lembrei ele. Falei, pai, parece muita história de vovó e Mariana. A minha avó teve um caso disso. E ele começou a me contar que todo mundo tem um caso no interior de alguém que era assim.
Só que depende do teor. Nesse caso, a Boi e a avó do menino era uma coisa de comédia. A casa da minha avó era uma coisa meio de terror, assim. Era uma coisa meio bruxaria. A vizinha da minha avó era apaixonada pelo meu avô e ela era casada com outro. Nossa, meu Mas Deus. ela era louca, tipo assim, louca mesmo. O nome dele era Mariana Louca, inclusive. Se a Mariana... Mentira, já morreu. Mas enfim, ela tentou matar a minha avó, tipo, a facada, tipo, Gente. Bolsonaro na veia. Então foi uma coisa assim, terrível. E eu fiquei muito relacionada, eu fiquei tipo, gente, essa história vai virar seriado. E vai chamar eu, minha avó e a Boi. Achei o nome muito simples. Maravilhoso. Muito bom. Isso também me lembrou um caso de uma conta no Twitter, muito antiga, que chama Shit My Dad Says. E aí o cara postava, e tem a foto ainda a mesma, desde 2009, que é a foto de um velhinho. e aí o cara sempre posta frases que o pai dele fala, assim, nas loucuras de velhice, assim. Uhum. Só que essa conta, o último tweet dela é de maio de 2017. Ah, Então talvez o pai dele tenha parado de falar merda. Espero que só parou de falar merda e não que tenha não que morrido. tenha morrido, Tamara. E aí... Ah, não, acho que se ele tivesse morrido, ele teria falado, gente, não teremos mais frases. Não, mas... Não. Nossa, olha só que engraçado. Aí eu descobri aqui que esse perfil do Shit My Dad Says, ele tem 2,5 milhões de seguidores e ele é administrado pelo Justin, que tem Bieber. 37. Não o Bieber, o Halpern, Hum, que ele tem 35 mil seguidores também. maneiro. Então, assim, ele fez uma conta só dele, sem depender do pai, né, necessariamente. E aí, mas eu queria chegar que uma emissora dos Estados Unidos comprou o direito às histórias e fez uma série. E aí era com o William Shatner, que era o pai, que é o cara do Star Trek. Eu acho que ele é o Capitão Kirk do Star Trek. Ah, Então, assim, só que durou uma temporada só. Mas eu achei bem triste que foi só uma temporada. não, mas eu sou campeã de fazer isso. Todas as séries que eu assisto, elas acabam na primeira temporada e talvez tenha uma segunda. Mas é o máximo. Uma vez eu escrevi um texto pra um blog, que eu não sei se existe ainda, talvez sim. Chama Bacon Frito. Era um site que tinha... Era o galo frito, só que bacon. Era um site que sempre tinha umas resenhas de série, de álbum de música e tal. E aí eles tinham uma seção que o leitor podia mandar texto pra eles. Ah, tá. Aí se tivesse um mínimo de qualidade, eles publicavam. Aí eu publiquei um texto que chamava Séries que Acabaram por Minha Causa. Aí, assim, era sempre as séries que eu começava a ver, ela terminava. Exatamente. Eu começava a ver na segunda temporada e terminava na segunda temporada. Aí, Se eu começar a ver na primeira, acaba na primeira. Eu sou responsável pelo fim de todas as séries. E todas as séries que eu amo, eu paro de assistir. tinha duas séries Mentira. que passavam, eu acho que era na Fox. Eu não vou conseguir achar agora que Qual que é o nome? tinha uma que ele chamava New Amsterdam, Não. que o cara ele era imortal. E aí, assim, ele morava nos Estados Unidos. E aí, tipo assim, ele começou tipo assim, ele só ia ser mortal assim que ele achasse o amor verdadeiro dele. Aí ele casava com um monte de mulher lá, só que, tipo, nenhuma era o amor verdadeiro, então ele via todas as esposas dele morrer ao longo dos anos. Era uma coisa muito triste, assim. Tadinho. E aí o cara começou a desenvolver um hobby por fotografia. E ele tem, tipo assim, na parede da casa dele um monte de fotos, assim, dos prédios de Nova York sendo construídos. E aí ele tinha que mudar de cidade também direto, porque, tipo assim, eventualmente as pessoas iam ver que ele não tava envelhecendo. Então ele tinha que mudar de nome, mudar de cidade e tal. E tinha uma outra que chamava... como é que era o nome? Tinha Flash Forward também, que era muito boa. Foi depois de Lost, tanto é que a série foi Eu vendida, tenho que tipo ver assim... Lost também. Lost é uma série que eu tenho que ver. A série tinha sido vendida, tipo assim, nossa, o novo Lost e tal, que era assim, em um determinado dia, a população inteira da Terra apagou, eles tiveram um blackout, assim, de 2 minutos, e aí ninguém sabe o que aconteceu, e durante esses 2 minutos a pessoa via 2 minutos do futuro delas, e aí todo mundo achou meio estranho, assim, achou que tinha sido uma alucinação e tal, só que a galera começava a compartilhar essas alucinações, e aí tinha gente, tipo assim, eu tive a alucinação que eu estava com você em tal lugar. Aí a pessoa, mas eu também tive a alucinação que eu estava com você em tal lugar. E aí a galera começava a investigar isso pra tentar descobrir o que elas iam fazer no futuro. Às vezes uma pessoa tinha uma visão que ela estava morrendo ou matando alguém, então ela tentava a todo custo que quando Não chegasse encontrar. nesse dia que não acontecesse isso. Ah, tá. E aí a galera começava a investigar a imagem de câmera de segurança e tal. Aí pegaram uma imagem uma câmera de segurança de um estádio, que tipo assim, tinha uma galera, né, o estádio cheio. E aí viu que tinha uma pessoa que estava acordada. E aí uma pessoa andando no meio da galera, falou assim, gente, Spoiler. a única pessoa que não teve esse blackout e tal, quem é ela e tal. Aí a temporada e a série acaba sem a gente descobrir o que aconteceu de fato.
Ah, ela acabou, Ela a série acabou, morreu. ela acabou. Ah, não! Era muito paia. E aí, mas tinha uma outra que era muito legal também, que eu depois eu lembro o nome, que era um detetive, que o cara, ele viajava no tempo sem saber como e por quê. Ele viajava no tempo do nada, assim, ele ia pro passado. Aí, aliás, eu acho que o cara era jornalista, Uhum. e ele começava a viajar no tempo. Aí ele percebeu que ele só conseguia parar de viajar no tempo assim que ele consertasse a vida de alguém no passado. Então, assim, ele ia, Tá. encontrava uma pessoa, e aí essa Ele pessoa... tinha que consertar a vida dessa Aí- pessoa pra ele conseguir viajar de novo. aí aconteceu uma interação, e o cara voltava pro presente. Aí ele fala assim, putz, então na hora que eu voltar eu vou ter que fazer tal coisa. Aí o cara fazia, tinha uma consequência lá, aí ele voltava. Só que era um negócio meio automático. Aí tanto que tinha um episódio que ele viajou, ele tava dirigindo no carro. E aí aparece lá uma notícia na televisão que o carro bateu e tal, e o corpo não tinha motorista nenhum no carro. Aí a mulher dele fica super pirada, assim, tipo, que o carro dele tava batido, mas o cara tinha sumido. Aí o cara vai lá e tem que contar pra mulher que ele tava viajando no tempo, só que ela não acredita. Aí o que ele faz? Lógico. Aí o que ele faz? Ele pega a aliança de casamento e enterra onde vai ser construída a casa dele. Aí ele chega, quando ele vai pro presente de novo, aí ele termina o episódio, tipo assim, ele mostrando, ele começa a desenterrar, assim, à frente da casa dele, fala assim, ó, olha a nossa aliança aqui enterrada. Aí a mulher fica assim, meu Deus do céu, é verdade, então que você volta no tempo e tal. Mas ele poderia só ter cavado e... Não, mas aí, tipo assim, o negócio tava super deteriorado, a caixinha e tal. Ah, tá, entendeu? entendi. Não, é muito doido. E aí... velho, eu gosto muito desse tema de viagem no tempo. Por isso que eu defendo muito uma série que pra mim é uma das minhas favoritas na vida, tipo, que é 12 Monkeys. eu já vi o filme, é muito bom. Então, a série, o filme é muito melhor, tipo, obviamente, mas a série é incrível. E aí, tipo, passa a terceira e a quarta temporada, são mais brevinhas, assim, acho que são 10 episódios só. E, cara, consegue suprir todas as necessidades, fechar todos os ciclos que eles começam e tal. Inclusive, isso é uma dica da série. Mas, acho que vale muito a pena. E foi uma série que me surpreendeu muito, assim, no final. Acho que o final eles conseguiram fechar de uma maneira lindíssima. Acho que foi o melhor final de série que eu já vi na minha vida. Tipo, o último episódio, assim, acho que não me decepcionou nem um pouco. Que série que é essa? 12 Monkeys. Ah. E É aí... porque eu dei um lag aqui. Aham. E aí me deixou assim, muito feliz. Então, tipo assim, nessa questão de viagem no tempo, eu indico para caralho. Então é isso. Acabou o nosso podcast, né? A gente recebeu um aviso aqui que o nosso tempo acabou, mas É foi muito uma legal. mini expulsão. Uma mini expulsão. E eu vou, antes de terminar, eu vou falar o nome da série que eu achei que é Journeyman. É o da viagem no tempo? É o da Viagem no Tempo. Quero. É muito legal. Então, Então é gente, isso. nosso podcast vai ficar por aqui hoje. E é isso aí. E a gente vai ficar por aqui hoje. Valeu pelo convite, Danilo. Valeu pela presença, mais uma vez. Agora as pessoas sabendo quem você é. Uh! E é isso aí. Valeu, Marina, que tá na equipe técnica aí. Abraço. Abraço. E ficamos aqui com mais um episódio. Obrigado por ouvirem e não deixem de divulgar o Como é que Pode em todos os lugares possíveis. A melhor divulgação continua sendo boca a boca e as indicações de quem ouve. Não deixe de seguir também todo mundo que participa dos episódios. Os links das redes sociais estão todos na descrição do episódio, assim como os links de coisas que foram comentadas ao longo do programa. E um muito obrigado mais uma vez ao pessoal do Lab Áudio, especialmente aos técnicos Clara e Wesley, que deram uma força gigantesca para eu voltar a gravar esse podcast. Mais uma vez, eu sou Danilo Fernandes e a gente se vê na próxima semana.